Boa noite, pessoal. Esperamos que todos se sintam acolhidos e que possamos realizar a nossa escola, nosso encontro de formação da melhor maneira possível. Para iniciar este momento, eu convido a todos para que iniciemos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Meus irmãos decolores, boa noite a todos. Nós estamos iniciando este momento como um encontro de formação, para que nós possamos partilhar mais e mais os conteúdos, os tópicos necessários para que o nosso movimento de cursilhos caminhe da melhor maneira possível. Então, nós teremos hoje à noite o Padre Chico, vai nos falar sobre o carisma, e nós buscaremos, ele vai falar em torno de 30 minutos, e depois a gente busca fazer uma interação com todos, podem colocar as suas perguntas, para que nós possamos partilhar um pouco dessa sabedoria, dessa alegria, desse entusiasmo que o Padre Chico sempre transmite para todos nós. Então, eu convido o Padre Chico para tomar seu posto, né, para que nós possamos iniciar, então, a nossa formação. Então, Padre Chico, o senhor pode iniciar a sua fala aí, com muita alegria nós lhe recebemos. Os cursilistas de todo o Brasil estão aqui muito entusiasmados, muito ansiosos, lhe esperando, para que o senhor possa partilhar com eles esses momentos. Então, que o senhor possa aproveitar. O senhor possa aproveitar esse momento para partilhar mais e mais tudo que o senhor tem vivenciado no cursilho nesses 47 anos de movimento. Decolores, irmãs e irmãos, saúdo o Chiquinho, o Vladimir e a Eliane, o casal que coordena o nosso movimento em nível de Brasil, saudar a todos os membros do GEM, os coordenadores do GEM, do grupo de apoio, os assessores eclesiásticos. Quero com carinho também saudar todos os coordenadores e coordenadoras do GERS do Brasil, os coordenadores e coordenadoras de GEDES, e agradeço desde esse momento a oportunidade, e é verdade aquilo que o Chiquinho falou, a alegria de estarmos juntos, e nós sempre repetimos todas as manhãs, mas não é só para repetir, porque queremos assim viver. Como diz nosso celestial patrono, São Paulo Apóstolo, quando diz na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, na primeira carta, capítulo 1, no versículo 17, diz: longe dos olhos, mas não porém do coração. Ou seja, não nos vemos, vocês têm, eu diria assim, vocês me levam vantagem, porque vocês me enxergam, e eu tenho que imaginar a vocês. Não é fácil falar imaginando que vocês realmente estão aí do outro lado
mas bem pertinho do coração. Então, hoje, nesta primeira de uma série de aulas, escolas, encontros, lives, virtual, assim, nós vamos começar, eu diria, com aquilo que é o fundamental do nosso movimento, aquilo que dá razão, sentido da nossa existência, que é o carisma. Quando eu estava preparando, hoje de tarde, especialmente, diante do Cristo, várias vezes eu me perguntei isso, mas tem alguma coisa sobre o carisma que a gente não tenha escutado, não tenha ouvido, porque estamos dentro do jubileu, do tríduo em preparação ao jubileu dos 60 anos do movimento aqui no Brasil, e de 70, praticamente, nível mundial. E aí a gente diz, bom, o carisma entra sempre, mas creio que sempre podemos nos enriquecer. E como o carisma é um dom de Deus, e é realmente um dom de Deus, o carisma não é nosso, é de Deus, ele o concede a pessoas que o assumam, o encarnem e o tornem realidade. Mas é um dom de Deus. E quando se trata de dom de Deus, nós podemos falar sempre, ele é sempre novo, sempre atual, sempre desafiador. Então, ao falarmos do carisma, temos que dizer que, primeiro de tudo, entender que o carisma é a característica, é aquilo que nos diferencia de todos os outros movimentos, é aquilo que nos identifica em quem somos, é como que é o nosso DNA do Cursilho, é como a nossa carteira de identidade, ou se nós quisermos, porque o carisma não é uma formulação de livros, de revista, o carisma não é uma frase escrita, ou nós codificamos o carisma com algumas palavras, mas o carisma é vida, o dom é vida, dom é força, dom é como se fosse o nosso sangue, como se fosse a nossa alma, como se fosse a nossa personalidade, aquilo que nos dizia, que nos identifica, que nos dá razão de existir e aquilo que nos distingue de todos os demais. Por isso é um carisma único. Não existem dois carismas iguais, dois movimentos iguais. Cada movimento tem a sua característica, o seu carisma, que, por outro lado, ele, além de ser um dom de Deus, que é um dom de Deus, além de ser a nossa característica, o nosso sangue, a nossa identidade, a nossa alma, o carisma também é missão. É a missão, ele revela aquilo que nós somos chamados a viver. Por isso, é uma proposta, o carisma é uma proposta de vida. O cursilista vive, atua, existe como cursilista em função do seu carisma. É por isso que eu me proponho inicialmente a colocar alguns elementos que não estão na formulação. Todos os carismas, eles são formulados numa frase, em algumas frases, sinteticamente, para que nós expressemos aquilo que somos, ou aquilo que somos chamados também a ser, aquilo que nós somos chamados a viver, a forma. Portanto, poderíamos ainda acrescentar assim, se nós perguntássemos a igreja, qual seria, como poderíamos dizer, qual é o carisma da igreja? Hoje, diríamos, depois do documento de Aparecida, que é de 2007, nós poderíamos definir o carisma da igreja assim. A igreja é a discípula missionária de Jesus. Somos discípulos missionários. A igreja é discípula missionária. E ela, a vida, como deve viver a igreja? Como discípula e missionária de Jesus. Tornando presente, justamente, carregando a presença de Jesus. Ainda para concluir, creio que entendemos o
conceito, aquilo que é realmente o carisma, podemos dizer que é o veículo. O caminho que nós temos é igual para todos. O caminho, o sentido da nossa vida, a direção, a santificação, caminhar para Deus, reviver a graça de Deus. Isso todos são chamados, todos. Mas qual é o veículo pelo qual nós andamos e agimos e somos? Então, o carisma é como que um veículo através do qual nós fazemos o nosso caminho. Nós vivemos a nossa vida e nós vivemos a nossa missão. Por isso, eu destaco agora alguns elementos fundamentais do carisma. Alguns elementos. E o primeiro elemento fundamental o carisma do movimento de Cursilho é gerar uma nova mentalidade. Aqui está o fundamento, diria, do nosso carisma. O Cursilho gera uma nova mentalidade. Quem faz Cursilho não pode sair do Cursilho 3 dias. O encontro, a experiência, a vivência do Cursilho, que em muitos lugares tem se chamado retiro. Aí o Cursilho é mais do que um retiro. É um programa de vida, é uma proposta de vida, como viver. Então, esse carisma, essa proposta de vida, ela quer que nós construamos, desenvolvamos uma nova mentalidade, ou seja, que a gente tenha um modo diferente ou especial de ver 4 realidades, essa nova mentalidade, uma nova visão, e começo por isso, como começa também o Cursilho, 3 dias ou 2 dias, uma nova visão da pessoa humana. Quem participa do Cursilho, quem vive a experiência do Cursilho, é convidado, é chamado a mudar a sua mentalidade, o modo de pensar, uma nova mentalidade a respeito de si mesmo. Mudar a mentalidade a respeito da própria vida. Não ver a nossa vida simplesmente como algo que aconteceu, mas vê-la como um dom, vê-la como missão. Hoje, nos documentos do Papa Francisco, especialmente na Gaudete et Exsultate, alegrai-vos no caminho da santidade, justamente nos fala disso, que hoje nós somos missão. Então, temos que nos convidados a viver missão, a ser uma missão. Portanto, uma mentalidade de grandeza, de filhos e filhas de Deus. Uma mudança de que não somos uns miseráveis, que não temos nada que fazer, que viemos ao mundo por acaso. Não, somos criados, gerados pelo sopro de Deus e somos gerados uma segunda vez no Pentecostes para vivermos como filhas e filhos de Deus, com a dignidade humana e com a grandeza e a dignidade de filhos e filhas de Deus. Precisamos realmente que, ao sairmos do Cursilho, se nós fizermos de fato o Cursilho, nós saímos com outra mentalidade. Não com uma mentalidade egoísta, não com uma mentalidade de vaidade, mas com uma consciência de que somos um tesouro, que somos um bem, que existimos porque temos e somos missão, porque somos um sonho de Deus. É necessário que o Cursilho gere em nós um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. O Cursilho, por isso,
algo parecido como no batismo. Nascemos de novo. Por isso, muitas vezes, os encerramentos, alguns lugares chamam ainda de clausura, os encerramentos dos cursilhos, dos depoimentos pessoais, ao menos eu ouvi dezenas de vezes isso. O que é que significou o cursilho para você? Um nascimento. Realmente, nascemos, saímos gente nova. Gente que tem consciência que é querida, que é amada por Deus. Gente que sabe que está no mundo como sal da terra, como luz para o mundo, e sai para trabalhar na construção de fazer com que o mundo se torne como Deus imaginou e o Deus quis. Então, gerar uma mentalidade nova a respeito do ser humano. Por isso que compreendemos que o cursilho começa sempre com conhece-te a ti mesmo. Encontrar-se consigo mesmo. E encontrar-se consigo é com a verdadeira identidade daquilo que nós somos. Segundo, uma nova visão de Deus. Uma mentalidade de uma visão diferente de Deus. O cursilho nasceu para gerar essa mentalidade. Não um Deus distante, não um Deus inacessível, não um Deus condenatório, não um Deus uma energia. Isso é muito pouco. Um Deus pessoal. Somos, cada um de nós, chamados a sair do cursilho com essa mentalidade. Deus tem nome. Deus é e são pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus conosco, Deus Emmanuel. Precisamos realmente encarnar essa mentalidade. Encarnar essa mentalidade nova de que Deus, nele somos, aliás, como o nosso celestial patrono repete nas suas cartas. Nele somos, nele nos movemos, nele existimos, nele agimos, nele. Como se Deus é como se fosse o ar. Não o vemos, mas estamos nele, vivemos, somos gerados por ele. Somos filhos e filhas e por isso temos esse projeto. Um Deus próximo, um Deus pessoal, um Deus que nos chama em Jesus Cristo. Nós sabemos, no capítulo 15, no versículo 17, eu não chamo vocês de escravos, mas chamo vocês de amigos. Precisamos sair do cursilho e viver o movimento do cursilho com essa mentalidade. Uma nova mentalidade de pessoa humana e uma nova mentalidade a respeito de Deus. Terceiro, cursilho, nós criamos uma nova mentalidade, somos convidados a ter uma nova mentalidade de cristianismo. Não um cristianismo consumista, no sentido que nós somos cristãos para pedir o que precisamos, para nos assegurar em Deus, porque Deus ajuda, Deus bem, porque Deus me acalma, mas uma mentalidade que o cristianismo é um convite a assumir a proposta e a vida de Jesus. Então, uma nova visão, o cristianismo que é a resposta para o ser humano angustiado, triste, o cristianismo que a missão de fermentar o evangelho, levar o evangelho a todos os ambientes, que é o evangelho, a boa notícia, uma mentalidade que o cristianismo não é para ser vivido dentro dos templos. Vamos aos templos, frequentamos os templos, mas não somos, os cursilistas não são entes dos templos, não são entes de sacristia. Frequentam com carinho, quem sabe muitas vezes o templo, passam pela sacristia. Não são entes de sacristia, são entes do mundo. Como diz o documento de Puebla, o cristão, os cursilistas e os cristãos são chamados a ser a igreja no coração do mundo e trazer para a igreja
trazer o mundo para o coração da igreja. Por isso, o cursinho deve gerar em nós, e está no carisma isso, uma nova mentalidade. Uma mentalidade de conversão. Conversão contínua e permanente. Ou seja, quem participa do cursinho, quem faz parte do movimento de cursinho, não do cursinho 3 dias só, mas quem faz parte do movimento de cursinho, precisa imbuir-se, precisamos nos imbuir de que estamos num processo permanente e constante de mudança, de conversão, de cada dia, cada vez mais, estarmos próximos de Deus e próximo. Essa é a nova mentalidade a respeito do cristianismo e, consequentemente, uma nova mentalidade de igreja. Uma igreja que não é uma instituição apenas, mas uma igreja que é carne, que é sangue, que tem sentimentos, que fala, que caminha, que abraça, mesmo que nesse tempo sejamos limitados, mas uma igreja que você não abraça com os braços, com as mãos, abraça com a ternura do coração. Então, uma igreja viva, uma imagem de uma igreja gente, de uma igreja que chora, de uma igreja que consola, conforta, uma igreja que vive as alegrias, as esperanças e também as angústias do povo. Por isso, uma nova mentalidade de cristianismo e, portanto, uma nova mentalidade de igreja. Uma igreja em saída, uma igreja que não fica parada, mas uma igreja que está na estrada, uma igreja que está em todas as Galileias, em todas as Samarias, em todas as Jerusaléns da vida, que são as nossas famílias, que são os nossos ambientes. Por último, então dizia, primeiro, uma nova mentalidade de pessoa humana, o cursinho gera, uma mentalidade nova. Segundo, gera uma nova, deve gerar em nós, só que isso não é numa vez. Isso se trata de ser um programa de permanente na nossa vida, um programa de vida. Isso é ir gerando essa mentalidade cada vez mais lúcida, cada vez mais clara. E uma nova mentalidade de igreja ou de cristianismo, uma nova mentalidade de Deus, nós vimos. E, por último, é preciso que se crie uma nova mentalidade do mundo. Quando falávamos, e quem sabe antes de fazermos cursinho, quando falávamos do mundo, nós tínhamos essa ideia. O mundo parece que não é de Deus. O mundo das coisas mundanas, as coisas profanas, as coisas... Hoje se diz, é o campo de Deus. O mundo é o campo da ação de Deus e da nossa ação. O mundo, o cosmos, é a obra de Deus. É o primeiro livro que Deus nos escreveu. O mundo, uma nova mentalidade do mundo, da terra, do ar, das plantas, de todo o cosmos, uma visão diferente. Para isso, é muito importante que, se lemos, possamos ler outra vez, mais vezes. Os documentos não são para uma leitura, não são como um livro que os lemos uma vez. Os documentos são para serem lidos, assimilados e postos em prática na nossa vida. Ler o Laudato Si, sobre a ecologia, onde o Papa fala do sacramento de Deus. O mundo como o espaço onde vivemos, o espaço onde Deus vive e onde nós vivemos e atuamos. A primeira obra e ação de Deus é no mundo. E assim, uma nova visão do mundo, como o lugar, a nossa casa, junto com Deus, a casa também de Deus. Então, essas 4 dimensões, uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade sobre Deus, sobre o cristianismo, sobre a pessoa humana e sobre o mundo, ela gira em 3 grandes eixos para sustentar essa mentalidade. Para que essa mentalidade se torne efetiva, os 3 grandes. Preciso que nos encontremos por isso, conosco, comigo mesmo, com a minha identidade, para que eu possa descobrir quem sou eu, qual é o meu lugar, qual é o meu papel, qual a minha tarefa, qual é o meu lugar no mundo. O Papa Francisco
no Cristo Vive, que escreveu para os jovens, num dado momento ele fala disso. É preciso, quando fala da vocação, é preciso que cada um encontre seu espaço no mundo. Qual é o meu espaço? Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi uma monquita, uma monja carmelita que viveu apenas 24 anos. 24 anos viveu. E ela, tendo essa visão, ela disse: eu quero ser na igreja um coração. E o coração é o amor. Ela disse: eu quero ser o amor. Assim, cada um tem que achar o seu espaço. Qual é a sua característica? Como vamos viver isso? Então, esse segundo eixo que gira essa nova mentalidade deve gerar o encontro com Cristo. Não teremos uma nova mentalidade, não teremos uma mentalidade verdadeiramente de cursilista, de cristão, sem um encontro, porque o cristão nasce, como diz o documento de Aparecida, no capítulo número 12, diz lá, o cristão não nasce de uma ideia ética, de uma grande ideia, ou de uma decisão ética e moral. Nós nasce de um encontro com o Cristo. E o cursilho oferece justamente isso. E esse encontro com Cristo que vai gerar uma nova mentalidade. Vai estar sempre presente por isso mesmo. O encontro com Cristo torna-se um programa de nossa vida. Terceiro eixo, a inserção na comunidade. Não há cristão sem comunidade. Não há cristão avulso. Não há cristão que vive por si mesmo. Por quê? Porque ser cristão é ser gerado para uma comunidade, numa comunidade, gerado filho de Deus numa família, que é a igreja. Por isso, esses 3 eixos que nós precisamos alimentar sempre, conhecer-nos sempre melhor, para poder ter uma nova mentalidade, saber quem somos. Para isso, portanto, se o carisma é um dom do Espírito Santo, ele tem 6 características. O cursilho se define para compreender o nosso carisma, que é vida. Repito, não é uma fórmula. Simplesmente nós o codificamos, mas o carisma é uma maneira de viver. Nós o traduzimos em vida na nossa vida. Primeiro, movimento eclesial. Somos um movimento eclesial. Não somos uma associação sentada. Não somos uma instituição de sofá. Não somos uma instituição de normas, ritos. Não, somos uma associação eclesial. Eclesial. Um movimento eclesial. E quando dizemos movimento, significa algo dinâmico, algo que se renova constantemente, algo que acompanha a história, algo que sempre está em saída, movimento. É exatamente o contrário por isso, de vida é o contrário de morte. Morte não tem movimento. A cessação de todos os movimentos é a morte. Por isso, o movimento de cursilho é um movimento vivo e de vida, que promove a vida, movimento de igreja, eclesial. Nós costumamos dizer assim, a igreja é como um corpo, São Paulo define assim, corpo místico, onde ele fala que tem olhos, braços, mãos, ouvidos, pernas, pés, etc. Nós podemos dizer que nós somos como que um braço. Somos um braço da igreja, mas o braço pertence à igreja, não é paralelo. O braço não é paralelo ao corpo, não é um apêndice do corpo, não é nem sequer uma excrescência no corpo, mas é um membro do corpo. Assim, o movimento de cursilho é um membro da igreja, um instrumento da igreja, através
deste instrumento tem, portanto, se ele é um movimento eclesial, qual é a missão, qual é o objetivo do movimento? O mesmo da igreja. Tudo que se diz da igreja, diga-se do cursilho, nas características que veremos a seguir, algumas outras. Por isso, tudo que se fala de igreja, da vida da igreja, tem a ver, o cursilho tem a ver com isso. Por exemplo, o encontro com Cristo, a vivência da comunhão com os pastores, a vivência litúrgica, a vivência catequética, a vivência querigmática, tudo isso faz parte que a igreja tem. Então, o cursilho, ele é um movimento eclesial, que é igreja, que vive como igreja, que atua como igreja. Nada de paralelo, nem contrário, muito menos nem acima, nem abaixo. Por isso, intimamente, igreja, se sente igreja, como diz, como um braço, como um pé, como um olho, mas com a sua função específica. São Paulo, num dos seus textos, diz, porque o braço não é igual ao olho, não pertence ao corpo, pertence, e estamos intimamente os membros do corpo, e um estão em função do outro. Terceiro, segundo, melhor. Primeiro é um movimento eclesial. Segundo, é um movimento que tem um método próprio, que está no nosso carisma, um método próprio. O que é o método? Como vamos criar uma mentalidade nova? Com que forma? Qual é através de um método. Método é a pedagogia, é o caminho através do qual fazemos. Qual é o método? Querigmático. É um método de anúncio vivo, claro, jubiloso, testemunhal. Porque, para compreender melhor, podemos dizer, tem um exemplo de outro método. Por exemplo, o método moralista, o método legalista, o método ritualista, o método socialista, o método clericalista. É diferente o método realmente querigmático, jubiloso, que anuncia a vida, a paixão, a morte de Jesus Cristo, anuncia a sua mensagem, anuncia a sua misericórdia, anuncia a sua bondade e a sua ternura. Por isso, método querigmático, que anuncia pela palavra e pelo testemunho, vivencial, querigmático vivencial. Não há cursilista verdadeiro se ele não anuncia o plano de Deus e se ele não procura testemunhar o plano de Deus, o traduzi-lo na sua vida e o transpira. E eu anuncio com o seu modo de viver, não só com palavras, mas com a sua vida e suas atitudes. Movimento de igreja que tem um método próprio, que procura despertar, possibilitar a vivência do fundamental cristão. Esse está no nosso carisma. Possibilita a vivência do fundamental. Ou seja, o que ele possibilita? Que vivamos a graça batismal. O cursilho nos possibilita, nosso carisma viver em nossos ambientes, em nossa família, pessoalmente, nos lugares onde viver a nossa graça batismal. Ou seja, a realidade extraordinária de sermos filhos e filhas de Deus. Esse é o método querigmático, viver a graça, viver o estado de filhos e filhas de Deus. Possibilita viver o fundamental cristão, despertando em cada um de nós, vivendo isso através de núcleos, de pequenas comunidades. Tem se discutido muito essa realidade, mas uma vez se dizia assim, de pequenos grupos. Ou seja, para que tudo isso aconteça, é preciso viver na amizade, na comunhão fraterna. Sozinhos não conseguiremos criar uma nova mentalidade.
Sozinho não conseguiremos fazer uma verdadeira experiência do Cristo e vivê-la. Sozinho não poderemos ser evangelizadores. Por isso, cristãos que vivem em núcleos, em pequenos grupos, chamemos como quiser, o mais importante é que sejamos e vivamos como cristãos agregados, associados, unidos. Aquilo que o Papa Francisco disse na Utreia Mundial, melhor, na Utreia dos Socialistas da Europa. Vocês escolheram a amizade como caminho de perseverança. Amizade com Deus e amizade com o próximo. Portanto, a finalidade do nosso carisma, do nosso movimento, é a transformação dos ambientes. E faz essa transformação dos ambientes em grupo, em comunidade, se quiser, não sozinhos, em comunidade, em grupo. Essa realidade, nós a fazemos e a vivemos dentro da vocação que cada um escolheu, dentro da sua própria vocação. Não precisamos deixar de ser o que somos, professores, médicos, advogados, padres, comerciantes, empresários, trabalhadores, motoristas, enfermeiros. Ali, o cursilho quer despertar e possibilitar a vivência de nossa comunidade. E, por último, a nossa vocação, por isso, que nós realizamos essa vocação em forma comunitária e em forma grupal, e para isso é preciso que a gente tome consciência que isso se faz com um estado permanente, vivendo estado permanente, não de vez em quando, mas de forma permanente, sermos cristãos 24 horas. Ser cristão, não fazer de cristão, não de vez em quando nos desenquadrar, mas permanentemente. Então, aqui está um pouco a síntese daquilo que significa o nosso carisma, a riqueza que o nosso carisma tem. Somos homens e mulheres que vivem na amizade com Deus, na amizade com o próximo, chamados a ser os nossos ambientes, o fermento que transforma, o sal que modifica e a luz que ilumina. Essa é a forma. Isso também dentro do nosso carisma, quando nós dizemos fermentar de evangelho os ambientes, transformar os ambientes, transformar as trevas em luz, transformar a tristeza em alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, uma pequena síntese, então, resumo em poucas palavras. Então, o carisma é um dom que Deus nos dá. Por isso somos agraciados, beneficiados, somos enriquecidos com esse dom. Esse dom é um dom eclesial, que não é dado para nós, mas para vivê-lo como igreja. Um dom que tem um método próprio, e nós vivemos esse método. Então, sempre somos evangelizadores, não de vez em quando, no fim de semana. Mas não podemos esquecer que a evangelização é uma missão comunitária, uma tarefa comunitária, porque assim quis Jesus e assim fez Jesus. E fico à disposição para alguma pergunta não muito difícil. Nós somente vamos encaminhar assim, né, Padre Chico? Nós estamos próximos, mantendo o distanciamento social, então os dois microfones não podem estar ligados ao mesmo tempo, mas, então, se alguém desejar fazer alguma pergunta, é só postar nos comentários que a gente está acompanhando aqui, para que nós possamos interagir com o Padre Chico. E eu começo, Padre Chico, eu vou fazer uma pergunta para o senhor também, né? Ele já está me olhando aqui.
Mas esses dias nós conversando aqui, o Padre Chico fez uma lembrança muito interessante, né, que às vezes passa desapercebido para nós. Que às vezes nós resumimos o nosso carisma em fermentar do evangelho os ambientes. E o Padre Chico fez todo esse resumo. No nosso carisma é mais, o nosso carisma é todo esse conteúdo que o senhor falou. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, justamente, que o nosso carisma é todo este conteúdo, ele não se resume numa das frases. Muito obrigado, Chiquinho. Essa não muitas vezes eu digo temos que cuidar, porque todos os carismas, para facilitar, normalmente a gente os resume com uma palavra ou uma frase. O Cursilho tem se dito, qual é o carisma do Cursilho? Fermentar o ambiente, fermentar o evangelho os ambientes, transformar os ambientes. Mas, claro que é isso. Mas, o que é que antecede a transformação dos ambientes? A minha transformação. O que é que antecede a transformação dos ambientes? Antecede o encontro com Cristo. O que é? Há um método há uma metodologia para isso. É preciso que haja uma comunidade, é preciso que haja um tripé que nos alimente, a fé, a oração. Então, nós continuamos a dizer que o nosso carisma é realmente fermentar evangelhos ambiente, transformar o... Claro, mas precisamos compreender que esse é uma forma reduzida de dizer, porque trata-se de toda uma vida, de uma série de fundamentos. Se trata de uma nova visão, como dizíamos, uma nova mentalidade. Trata-se realmente do encontro profundo com Cristo, que deve ser sempre renovado. Acho que é isso. Se alguém que está nos assistindo deseja fazer alguma pergunta, nós estamos acompanhando, como eu falei, os comentários, para que a gente possa transmitir, né, esta pergunta ao Padre Chico. Então, ficamos à disposição. Ou ficou muito claro, ou ninguém entendeu nada. Ou vocês realmente entenderam tudo, ou eu falei muito difícil, que não dá para tirar a pergunta. Não, eu sei, não é nenhuma nem outra, porque vocês são muito... Mas estou à disposição. Padre Chico, nós temos uma pergunta aqui. Como manter esse carisma em períodos de confinamento? Então, a pergunta é da Bianca Milagres Pereira. Então, como manter esse carisma em períodos de confinamento? É a mesma coisa como manter a nossa vida espiritual. Como manter a nossa vida humana nesse tempo. Para viver nesse tempo, temos que ser criativos, inventar novas formas de relacionamento. Precisamos, em tempo de isolamento social, sermos criativos, descobrir formas diferentes para nos relacionar, para viver, diferente até de rezar, tudo isso. Assim, nesse tempo, nós vivemos o nosso carisma sendo sal, fermento, luz,
vivemos o nosso fundamental cristão, que é a graça de Deus, por exemplo, sentindo-nos ainda mais perto de Deus pela oração, pelo telefone, fazendo um telefone para um amigo, para uma pessoa que precisa, sendo solidário com algum gesto de solidariedade. Somos quando cumprimos, por exemplo, aquilo que as autoridades sanitárias nos pedem, nós estamos vivendo o nosso carisma, porque estamos vivendo a nossa vida. Então, vivemos assim como vivemos o nosso, por exemplo, nesse período, nós não deixamos de ser cristãos porque estamos em isolamento social. Só que a nossa vida cristã é um pouco diferente, não podemos estar como gostaríamos nos templos, mas estamos mais fortes, reunidos mais intensamente em casa. Assim, nosso profetismo, nosso protagonismo deve ser de outras formas, não como vem. No momento que a pandemia passar, devemos ser diferentes. Ela deverá ter sido uma escola tão grande em que possamos ser sal da terra, continuaremos a ser sal da terra e luz do mundo, que sabe com outras maneiras, com outra mentalidade, com métodos até novos, porque apareceu esse tempo. Eu digo assim que esse tempo deveria seria uma lástima, uma pena, se esse tempo não fosse uma escola, não fosse um período de aprendizagem, não fosse uma oportunidade fantástica para mudar, para ter essa mentalidade que vimos no começo, uma nova mentalidade de Deus, uma nova mentalidade a respeito da igreja, do cristianismo, que às vezes confundimos cristianismo com fazer. Fazer é ser. Nós somos cristãos, não só fazemos de cristãos, somos. Nós somos pessoas humanas, não só fazemos de. O pai é pai, vamos celebrar o dia dos pais, ele é pai, não faz de pai, faz também, mas é. A mãe é mãe, faz de mãe, ela é. Então, é um estado, assim, nós vivemos nossa condição em qualquer situação, isolamento ou não. Bom, nós temos aqui mais perguntas, Padre Chico. E então, a Daniela Soares Ferreira, em meio aos desencontros e desilusões que a humanidade vivencia, qual o passo a passo para verdadeiramente estarmos na amizade com Deus? Sim. Como no meio dessas tempestades, no meio desse tumulto, nesse alvoroço, nessas contrariedades, como viver na amizade com Deus? Primeiro, vejam como isso é fundamental, a nova mentalidade. Se tivermos uma mentalidade de um Deus distante, de um Deus longínquo, de um Deus que castiga, de um Deus que manda guerras, que manda pandemias, aí não tem como, não há como viver o passo a passo de cada dia. Agora, se nós criamos uma mentalidade do Deus da ternura, do Deus da misericórdia, do Deus que se compadece, e mostrou isso em Jesus Cristo, com todos os que sofriam. Ele viu as pessoas morrerem, viu os coxos, os paralíticos, os cegos, os surdos, viu e viveu nesse período. Então, nós, nesse período, somos chamados a redobrar a nossa confiança e a nossa fé, a renovar a certeza que Deus está e continua caminhando conosco, como caminhou. É bom lembrar aquela passagem da travessia do mar, que se fez tempestade e o barco ameaçava afundar. Nós estamos na mesma situação. Às vezes parece que afunda, mas não estamos sozinhos. Então precisamos, nesse tempo, reanimar, reviver a nossa fé. Padre Chico, nós temos mais aqui algumas perguntas. Eu já esclareço algumas questões, como nossos encontros de formação eles vão continuar
Então, tem alguns tópicos, algumas perguntas que nós não vamos passar para o Padre Chico, porque eles vão ser contemplados posteriormente, né, com os demais encontros de formação que o GEM vai estabelecer. Já adianto que na próxima quinta-feira, dia 13, nós teremos um encontro de formação com o tema A Mentalidade do MCC e dos seus dirigentes. Este encontro de formação vai ser conduzido, né, pelo Vinícius, o nosso representante jovem, que vai nos brindar com esse tema. E depois também, em outra data, nós temos outros temas, entre eles o que tem perguntas aqui sobre os núcleos de comunidades ambientais, pequenas comunidades de fé, mas esses, como eu falei, serão temas que serão tratados especificamente por alguma formação. Eu passo aqui, Padre Chico, nós temos uma pergunta da Rita Bandeira Vicente: como não deixar o MCC enfraquecer neste momento de pandemia, onde estão suspensas utreias e encontros? Rita? Rita, uma saudação e como todos os demais que fizeram perguntas, como não permitir que o movimento se enfraqueça? Nós estamos fazendo com que ele se fortaleça, através das inúmeras escolas vivenciais. As escolas vivenciais nunca cessaram, de forma diferente, de forma virtual, de forma nacional. Temos nos encontrado praticamente todas as semanas. Para aqueles que desejam, quase todos os dias existem lives nesse Brasil. E eu tenho a alegria de dizer, pelo que eu posso me enganar, e peço desculpas se me engano, mas o Movimento Cursilho, para o meu entender, é o movimento que mais está se alimentando e alimentando a sua caminhada, a sua fé durante este período. Não tenho visto outros movimentos fazerem tantos encontros virtuais como nós. Isso é bom. Claro que precisamos, pessoalmente, cada um de nós, sentir a comunhão, sentir-nos igreja, não perder aquilo que nós iniciamos na escola. Estamos longe dos olhos, mas não longe do coração. Sentir-nos igreja, mesmo não estando no templo, não estando na escola. Esse é um desafio de crescimento, de reforçar que existe um mistério na igreja que nós vivemos. Por exemplo, como reforçar a certeza de que Cristo está conosco se a gente não o vê, se a gente não pode ir à celebração. Temos outras formas, como eu falava antes, outros meios, pela meditação, pela reflexão, pelo silêncio. Eu tenho dito com muita convicção, talvez Deus nunca tenha falado tão forte como nesse tempo, mas é preciso saber escutá-lo, é preciso distinguir, discernir, dentro de tantas vozes, de tantos barulhos, de tantos ruídos nesse tempo, qual é a voz de Deus? Aqui é Deus que me fala. Então, assim, imaginando, desejando, sentindo-se em comunhão com os irmãos e as irmãs, é assim que nós, é a única forma que alimentamos a amizade entre nós e com Deus. Padre Chico, tem mais uma pergunta aqui, do Juliano Carlos. Como perceber quando o carisma está sendo esquecido? E qual a consequência disto? Que pergunta interessante. Muito obrigado por essa pergunta. É o Jair? Juliano. Juliano, que boa pergunta. É muito fácil saber quando o carisma está sendo esquecido. Quando não vemos mudança naquele que fez cursilho, que ele continua sempre igual, repetindo da mesma forma a sua oração, a sua visita.
no seu ambiente continua igual, não muda nada o ambiente onde ele vive e onde ele trabalha. Então, esqueceu o carisma, porque o carisma não é uma fórmula, não é assim que a gente decora. Eu não sei se todos sabem decor, toda a formulação do carisma, não importa isso. Nós sabemos que o carisma é a nossa vida. Então, se eu estou vivendo o fundamental cristão, por exemplo, se a pessoa vive como filho e filha de Deus, procura viver como filho e filha de Deus, se não está vivendo como filho de Deus, se é uma pessoa desonesta, se é uma pessoa que não vive em comunidade, uma pessoa que não tem comunidade nenhuma, esse não está vivendo o carisma nem do cursilho, nem da igreja. Se a família dele continua como era antes, não muda, não há mais, não cresce o diálogo, se na sua academia onde ele frequenta, se a sua atitude pessoal, por exemplo, se não me torno, não amadureço, se eu continuo sempre o mesmo ranzinza, chato, então significa que o carisma está sendo esquecido ou, no mínimo, ele foi mal entendido, mal interpretado. Porque o carisma não é para estar num livro. Ele está nos livros, mas o carisma é para estar na nossa vida. Eu falei que ele é o sangue, que ele é a alma. E o sangue e a alma não estão nos livros. Está em mim. E é o sangue e a alma que me dá o dinamismo. E assim é o carisma. Por exemplo, eu tenho que aumentar sempre mais a consciência de igreja. Se eu estiver aumentando a consciência e a participação da igreja, da forma que eu puder, pela oração, pela solidariedade, pela ajuda, eu estou vivendo o carisma do cursilho. Se eu estou vivendo em grupos, procurando criar grupos, viver em comunidade, da forma que for possível onde eu moro, mas que eu não viva sozinho. Aí, se eu estou vivendo na solidão, sozinho, se eu estou trabalhando sozinho, sem os outros, se estou me sentindo mais igreja, se eu continuo moralista, e condenando, não sou misericordioso, então não estou vivendo o carisma. É muito simples, é isso aí mesmo. Bom, pessoal, nós temos uma série de perguntas, também o tempo, né? O Patico já está 1 hora em pé, mas como eu falei, os encontros de formação vão continuar e, com certeza, muitas das perguntas aqui colocadas, durante esses encontros de formação, os testemunhos, nós teremos as respostas. E para encerrar, Patico, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante, né? Que como hoje podemos vivenciar nosso carisma através das redes sociais? Como vivenciar, então, nosso carisma através das redes sociais? É a forma mais usada atualmente para viver o nosso carisma, pelas redes sociais. Por exemplo, primeiro de tudo, eu vou dizer para o lado negativo. Vivemos o nosso carisma se omitimos de passar adiante fake news. Se nós não temos certeza de uma notícia, nós a omitimos. É uma forma de viver o nosso carisma. Por quê? Porque as fake news dividem, as fakes atrapalham, as fakes criam insegurança. E as fakes são pecados inadornáveis, né? Quando às vezes não são até crimes. Então, nós vivemos pelo lado negativo, é uma denúncia, e uma forma de denunciar é não passar adiante. E a forma positiva, através das redes sociais, por exemplo, uma pequena mensagem que a gente faz, um pequeno áudio, um telefonema para os amigos, onde tem um telefone que a gente pode se ver, não só ouvir, mas ver. É um caminho que podemos usar as redes sociais com tanta riqueza. Por exemplo, as celebrações, isso que nós estamos fazendo agora,
momentos de oração, os jovens que fizeram o terço, todos esses são momentos, forma de usar as redes sociais para difundir a verdade, para difundir o amor, o bem, a paz. Usar as redes sociais para isso. Uma mensagem positiva. Existem enormes possibilidades do uso, que usamos todo dia, também todos usam. Podemos usar o WhatsApp e tantos outros canais que existem, que podemos transmitir bondade, paz, esperança, uma palavra de conforto. Então, assim, temos que usar esses instrumentos, diria os instrumentos deste tempo. Bom, Patico, nós temos várias outras perguntas, né? Mas, como eu falei, o senhor já está 1h e 5 minutos em pé, então a gente precisa dar um descanso também para o Patico. Mas acredito, assim, que o importante é nós iniciarmos, e, como o Patico falou, vários GEDs, os GERs, setores, estão promovendo as lives. Então, nós vamos nos complementando. Como movimento eclesial, a igreja toda, né, vai se complementando nesse conhecimento, nessa caminhada de formação que nós estamos propondo. Padre Chico, o senhor tem inúmeras mensagens aqui de agradecimento. A Graça Araújo aqui nos diz, como sempre, o Padre Chico nos alimenta com seus ensinamentos. Muito bom a Diocese de São Luís de Montes Belos, o Jorge Gabriel. Então, a Luísa Oliveira, parabéns pela formação. Então, uma alegria de todos, Padre Chico, partilhar com o senhor esse momento. E o senhor receba os abraços aqui que a gente está acompanhando de todo o Brasil. E nós pedimos que o senhor encerre essa formação, então, com a sua bênção, para que nós possamos dormir em paz, serenos e vivendo esse carisma que tanto nos entusiasma e que é um dom para a nossa igreja. Vladimir, por esta oportunidade. Quem sai enriquecido sou eu. O maior enriquecimento é meu, porque me ajuda a refletir e me ajuda a viver. Muito obrigado, um abraço virtual, mas realmente afetuoso para todos e todas que nos escutaram. Com muito carinho vou dar a bênção, pedindo ao Senhor, a Deus, a misericórdia, para que, quanto antes, cesse essa tempestade, entremos em estado de bonança e entremos com um novo espírito e, sobretudo, com novas atitudes. Deus, Pai de ternura e misericórdia, vós que nos criastes, homem e mulher, para, como vossos filhos e filhas, a vossa imagem e semelhança, renovai em todos nós a nossa alegria de viver fundamental cristão, de nos sentir membros da igreja e, ao mesmo tempo, de poder viver em comunidade através da vocação pessoal de cada um, cumprindo a missão de sermos o sal da terra, a luz do mundo e o fermento que transforma. Para isso, sobre vós, os doentes, vossas famílias, a bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De colores. Viva a vida!